Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe teu recado pra gente. Te convido também para conhecer o portal metsul.com, onde você encontra informações de vários modelos atmosféricos, ferramentas aí de vários países, ferramentas internacionais que podem trazer para você previsão de chuva, alertas meteorológicos de geada, ondas de frio, ondas de calor, tempestades para a sua região e os gráficos que vão até 45 dias com previsão para qualquer cidade do Brasil. Acessa lá metsul.com. Vamos falar então a um pedido, vamos atender um pedido aí dos nossos internautas, dos nossos inscritos, dos nossos seguidores, para falar do mês de março. Vamos começar de uma forma breve, falar aí do comportamento da chuva. Essa aqui é uma previsão do desvio de precipitação previsto para o mês de março. Essa não é uma previsão exata em termos de volume de precipitação, é preciso deixar isso muito claro. É um mapa que indica onde há chuva, a probabilidade de chuva acima ou abaixo da média histórica, abaixo do normal para o período. Então nós conseguimos ver aqui duas regiões em destaque, a região sul e a região aqui do norte, com chuva em geral abaixo da média climatológica para o mês de março, enquanto que o sudeste, o centro-oeste, parte do nordeste, especialmente a faixa norte, onde tem tido chuva abundante, segue com esse padrão durante o mês de março. Então é um cenário de alerta para chuva excessiva em alguns pontos do centro e nordeste do Brasil e alerta principalmente para o sul do Brasil, onde passa o Rio Grande do Sul passa por uma estiagem, são vários municípios em situação de emergência, muitas regiões que nesse mês de fevereiro praticamente não tiveram chuva, algumas áreas, por exemplo, em Bagé foram 2 dias de chuva forte, na capital, Porto Alegre, choveu em apenas 2 dias e choveu forte, um dia foram 30 milímetros, no outro 40 milímetros, mas foram apenas dois episódios em 29 dias. No interior também, em Caxias do Sul a situação foi um pouco diferente, o volume de precipitação chegou a 200 milímetros, mas também foram poucos esporádicos episódios de chuva, e um deles inclusive choveu mais de 100 milímetros. Então vamos detalhar o sul do Brasil, onde a perspectiva é essa, volume de precipitação tendendo a ficar abaixo da média histórica, grande parte do Paraná, Santa Catarina, especialmente Rio Grande do Sul, mas é preciso ressaltar alguns detalhes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a expectativa agora é de que essa primeira e segunda semana sejam praticamente de nada ou quase nada de precipitação pelo estado. Poderemos ter eventualmente alguma instabilidade aqui no norte e nordeste, mas de forma isolada e com volumes bem irregulares. E aí a terceira e quarta semana do mês de março, a chuva volta a acontecer, mas ainda num padrão muito mal distribuído e irregular, ou seja, alguns pontos podem registrar aí tempestades, com chuva forte concentrada, como aconteceu em janeiro e fevereiro, mas não é a chuva que, principalmente para o setor agrícola, vai trazer uma reversão deste quadro de estiagem. E mais, os modelos colocam ainda a chuva acontecendo com maior frequência na parte norte, então Zona Sul, Campanha, região também da fronteira oeste, onde os volumes, nesses últimos meses, volumes de precipitação têm ficado muito abaixo da média e também a distribuição da chuva, o cenário realmente é preocupante durante todo o mês de março. Em relação à temperatura, inicialmente essa primeira semana do mês de março terá muita variabilidade térmica, manhãs e madrugadas com ar muito seco, acabam tendo queda gradual da temperatura, manhãs muito agradáveis, mas as tardes com máximas ao redor dos 30 graus, inclusive em Porto Alegre. Agora, na segunda semana, uma intensa onda de calor vai se instalar no sul do Brasil e poderá trazer marcas até perto de 40 graus, sobretudo em áreas da fronteira oeste. Depois esse calor se distribui e pode chegar a grande Porto Alegre. Na semana ali, entre os dias 8, 14 e 15 de março, poderemos ter uma onda de calor intenso e o calor forte faz com que haja mais evaporação e pode agravar esse quadro de estiagem. Então a primeira semana um pouco mais amena, mas depois volta a fazer calor intenso, afinal ainda é verão, o outono só chega mesmo no dia 20 de março, e o mês de março costuma ser, em termos de temperatura, muita oscilação térmica, o que é natural desse período de transição, e devemos ter isso ao longo do mês, mas em geral a temperatura tende a ficar acima da média, com chuva escassa, com chuva mal distribuída e que deve retornar um pouco mais frequente, mais por final, na segunda metade do mês. Cenário para Santa Catarina parecido em termos de chuva, volumes abaixo da média também, mais para o final do mês retornando. E o Paraná, a parte norte e nordeste, tem influência da chuva em São Paulo, mas grande parte do estado também com perspectiva aí de volumes que devem ficar um pouco abaixo da média histórica.
Mais informações você encontra nas redes sociais da Metsu Meteorologia que não param e nos próximos vídeos. Até lá!